Muito bem. Como já dissemos, então, vamos começar esta sequência de estudos visando o fortalecimento, especialmente de recém-convertidos, um curso chamado Lições para a Vida Cristã. O objetivo desse curso é começar um discipulado com aqueles novos convertidos, dando-lhes uma base das principais doutrinas cristãs de ordem bem prática. A lição número 1 tem como título Os Resultados da Regeneração. E nesta lição nós queremos pensar o que realmente acontece quando uma pessoa nasce de novo. Nós temos visto, por exemplo, nos estudos evangelísticos, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, dizendo a ele que era necessário nascer de novo. O que acontece quando uma pessoa nasce de novo? Acontece alguma mudança na vida dessa pessoa, e estas mudanças são internas ou externas. É isso que nós queremos pensar com vocês nesta lição número 1. Inicialmente, nós queremos pensar o que é o novo nascimento ou a regeneração. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nós não vamos ler o trecho todo, mas eu quero ler o versículo 3 com vocês e também o versículo 5. Respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nessa conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, o Senhor Jesus está comparando o nascimento terreno, carnal, físico, com o nascimento celestial, espiritual. O Senhor Jesus mostrou que todos nós, quando nascemos como crianças, nascimento carnal, nascimento físico, nós sabíamos uma coisa, que esse nascimento levaria impreterivelmente à morte. E a Bíblia nos explica por que isso deve acontecer. Quando nós nascemos da carne, da vontade do homem, nascemos fisicamente, nós herdamos a natureza pecaminosa de nossos pais, avós, bisavós, enfim, de Adão caído. De Adão quando pecou, quando desobedeceu aquela ordem de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, ao comer, ele teve a sua natureza estragada, corrompida pelo pecado que acabara de cometer. E quando ele teve filhos, ele transmitiu aos seus filhos essa natureza pecaminosa. Cada um de nós, quando nasce, já nasce com essa natureza pecaminosa. E por causa dessa natureza, nós estamos destinados à morte. Por isso, o Senhor Jesus disse a Nicodemos da necessidade que nós temos de nascer de novo, um novo nascimento. Esta palavra, traduzida como novo nascimento, também poderia ser traduzida como nascimento do alto, contrastando desta forma com o nascimento terreno, físico, material, que é o nascimento aqui de baixo. Então, Jesus mostrou a necessidade de que haja na vida de toda pessoa um novo nascimento, que agora é de cima. E o Senhor Jesus disse quais são os dois elementos necessários e fundamentais para que esse novo nascimento ocorra. O Senhor Jesus disse, primeiro, que nós temos que nascer da água. E o que é a água? No capítulo 3 de João, versículo 5. Não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com a água que nós tomamos para saciar a sede, mas, na verdade, ela foi tomada como um símbolo da própria palavra de Deus. A água na palavra de Deus é um símbolo da palavra de Deus.
E por que a água é um símbolo da palavra de Deus? Bem, pelo menos por duas razões nós poderíamos citar. Assim como a água líquida mata a nossa sede física, a palavra de Deus também mata a nossa sede espiritual. A segunda razão é nós usamos a água na limpeza do nosso corpo quando nós tomamos banho, por exemplo. Da mesma forma, a palavra de Deus é usada como instrumento de limpeza na nossa vida, de santificação da nossa vida no aspecto espiritual. Então, por essas razões, o Senhor Jesus usou a figura da água, o símbolo da água, para representar a palavra de Deus. O segundo elemento necessário para que haja um novo nascimento é o Espírito. E quando nós temos a instrumentalidade da palavra de Deus, combinada com a ação do Espírito Santo junto ao coração e à mente de uma pessoa, e quando essa pessoa diz sim à voz do Espírito Santo, ela diz: eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Cristo como meu Salvador. Essa pessoa nasce de novo agora na família de Deus. Nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso daqui a pouco, mas nós queremos dizer o seguinte: por que são necessárias é necessária a união destes dois elementos? Bem, como nós já dissemos, o Senhor Jesus estava comparando o nascimento espiritual de cima com o nascimento material aqui de baixo. E nós sabemos que para uma criança ser gerada no ventre da sua mãe, é preciso a combinação de duas células, uma proveniente do pai, chamada espermatozoide, a outra proveniente da mãe, chamada óvulo. A união destas duas células gera, então, um novo ser no útero da sua mãe. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. O descrente, a pessoa que está condenada, o pecador que está perdido, precisa ouvir da palavra de Deus e receber da palavra de Deus certas informações acerca de Deus, acerca do pecado, acerca da necessidade de arrependimento, acerca da necessidade de fé em Cristo. E estas informações são informações que nós só as temos através da palavra de Deus. Uma vez recebendo estas informações, em João capítulo 16, nós vemos que o Espírito Santo usa estas informações para tocar primeiro na nossa mente, esclarecendo e fazendo com que a pessoa possa entender o que Deus quer dizer a ela, e depois toca no seu coração para que ele possa dar uma resposta afirmativa ao convite do Senhor: vinde a mim. E quando essa pessoa diz: eu creio em Cristo como meu Salvador, aí então ela nasce de novo, ela nasce na família de Deus. Bem, um rápido resumo do que é o novo nascimento e como o Senhor Jesus disse, é uma necessidade que todos nós temos, senão não vamos nem ver, nem entrar no reino de Deus. Agora nós perguntamos, o que acontece quando uma pessoa nasce de novo, ou quando ela é regenerada? Muito bem. A primeira coisa que nós queremos mencionar é que essa pessoa agora ela tem acesso a Deus. O pecador, por causa do seu pecado, ele está separado de Deus. Mas agora, crendo em Cristo como seu Salvador, ele tem acesso a Deus, contato com Deus, comunhão com Deus. Aquilo que o pecado desfez, agora a fé em Cristo refaz. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele disse eu sou o caminho, ele queria dizer exatamente isso. Eu sou a única maneira que vocês têm para terem acesso a mim. Acesso a Deus. Quem quer
ter comunhão com Deus, ter contato com Deus, refazer a sua comunhão com Deus, na verdade, tem que fazer isso através de Cristo Jesus. A segunda coisa que nós queremos dizer que acontece com aquele que nasce de novo é que agora ele se torna um filho de Deus. Abram a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Onde nós lemos o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo João está dizendo aqui que quando alguém se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Cristo, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele se torna agora, pela fé em Cristo, um filho de Deus. Isso é muito interessante, porque alguém pode perguntar, e o que essa pessoa era antes de crer em Cristo como Salvador? Bem, a Bíblia afirma que em Adão, todos nós fomos feitos criaturas de Deus. Mas agora, em Jesus Cristo, crendo nele como Salvador, é que nós somos feitos filhos de Deus. Infelizmente, o diabo tem espalhado no mundo e muitas pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. Talvez você já tenha ouvido dizer isso daí. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia só afirma que os que creram em Cristo como seu Salvador é que recebem o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Sim, porque agora nasceram na família de Deus, pela fé em Cristo. Então, agora são recebidos por Deus na sua família como filhos amados de Deus. A terceira coisa que acontece quando alguém nasce de novo é que ele é declarado por Deus justo. Leia comigo um versículo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10, onde nós lemos o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Esse é o diagnóstico que Deus faz quando dos altos céus olha aqui para a terra. Ele não vê um justo sequer, isto é, ele não vê uma pessoa sequer que cumpra integralmente a sua vontade, que o agrade em todos os seus atos. Não há um justo sequer. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, verso 1, da mesma carta aos Romanos, abra lá, Romanos capítulo 5, verso 1, nós lemos o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia diz é, antes de Cristo, eu não era justo, mas agora que eu me arrependi dos meus pecados e coloquei a minha fé em Cristo, na sua morte em meu lugar na cruz do Calvário, Deus me declara justo. Eu fui justificado pela fé em Cristo. E agora, uma vez declarado por Deus justo, eu posso desfrutar de uma paz com Deus, porque a minha conta com Ele foi acertada. Não por obras que eu tivesse feito, mas pela fé na obra que Cristo realizou ali na cruz do Calvário, a sua morte, o seu sacrifício em meu lugar. Deus aceita aquilo como a satisfação plena da sua justiça, que estipulava que o salário do pecado é a morte.
E mesmo eu não tendo morrido, mas crendo na morte de Cristo em meu lugar, agora Deus me declara justo, única e exclusivamente pela minha fé em Jesus Cristo. A quarta coisa que acontece quando eu creio em Cristo como meu Salvador é que agora o meu corpo passa a ser a morada do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, e, como você vai ver, isso vai dar uma tranquilidade muito grande ao novo convertido. Abra comigo a sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Paulo diz o seguinte aos coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que verdades importantes o apóstolo coloca diante da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, para nós apreciarmos isso daí. Uma vez que eu coloquei a minha fé em Cristo e o recebi como meu Salvador, agora Deus coloca uma marca em mim de que eu pertenço a Ele, de que eu tenho acesso a Ele, de que eu sou um filho dele, de que eu fui justificado por ele e de que agora eu pertenço a ele. E qual é essa marca? É o Espírito Santo que passa a morar dentro do meu corpo. Num primeiro instante, isso me traz uma segurança muito grande, porque agora é a prova de que eu pertenço a Deus. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Mas também isso me traz uma segurança, porque isso me livra de qualquer possessão demoníaca. Sabem disso? O diabo ou os demônios não podem se apossar agora do meu corpo. Crente verdadeiro, real, aquele que colocou a sua fé em Cristo agora está livre da possessão demoníaca, porque o seu corpo agora já está ocupado, já tem um morador, e esse morador permanente é o Espírito Santo que habita no corpo de todo aquele que verdadeiramente crê. Isso nos traz uma segurança e uma alegria muito grande, porque Satanás vai lançar os seus ataques de fora, mas ele agora não pode tomar conta do meu corpo e não pode usar o meu corpo possuído, porque agora o meu corpo já é possuído por Deus, e Deus Espírito Santo mesmo é quem habita dentro do meu corpo. Que alegria, que segurança e que tranquilidade isso me traz. A quinta coisa que acontece quando alguém crê em Cristo como o seu Salvador é que agora ele se torna membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Nós lemos o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Bem, a verdade do verso 12 é fácil de nós entendermos. Todos nós temos um só corpo, porém este corpo é constituído por muitos membros, certo? Isso não tem problema de entender.
Aí o apóstolo diz no final do verso, assim também com respeito a Cristo. Quer dizer que Cristo também tem um corpo? Tem um corpo espiritual, que é a sua igreja. Agora olhe para o verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A Igreja de Cristo, que é o conjunto de todos aqueles que, nestes dias, creem em Cristo como seu Salvador, esta é a Igreja de Cristo. Este é o corpo de Cristo aqui na Terra, representando Cristo, glorificando Cristo através do seu viver. Essa é a Igreja de Cristo, e dela fazem parte todos aqueles que, pela atuação do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, cremos em Cristo como nosso Salvador. Nascemos de novo. E aí, o Espírito Santo, preste atenção agora nisso, ele nos batiza, quer dizer, ele nos mergulha, ele nos introduz para que nós façamos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quer dizer que, então, pela ação do Espírito Santo, eu me torno um membro do corpo de Cristo quando eu recebo Cristo como meu único e suficiente Salvador. E é isto que a Bíblia chama o batismo com o Espírito Santo. É a introdução de uma pessoa que crê pela ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora, aquela pessoa, ela faz parte do corpo de Cristo, ela é um membro do corpo de Cristo. Que alegria poder contemplar esta verdade. Eu agora, pela fé em Cristo, aquele que morreu em meu lugar, faço parte da Igreja de Cristo, é o corpo de Cristo aqui na Terra. Muito bem. A sexta coisa que nós queremos apresentar a você que acontece quando alguém crê em Cristo como Salvador é que ele se torna um herdeiro de Deus. Leia comigo Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, versos 16 e 17, onde nós lemos o seguinte: o próprio Espírito, você está vendo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, Espírito com E maiúsculo, quer dizer, se refere ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. Agora você viu o Espírito com E minúsculo, refere-se ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de si. E agora, o crente em Cristo Jesus tem dois espíritos dentro de si. O que ele tinha ao nascer, fisicamente, e o que ele recebeu, o Espírito Santo, ao nascer de novo, ao nascer espiritualmente. E uma das funções do Espírito Santo junto ao crente é testificar, e o Espírito Santo fala, comunica, revela ao nosso espírito que nós somos, de fato, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E agora completa o pensamento com o verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, uma vez que eu crio em Cristo como meu Salvador, eu me torno filho de Deus. Para comprovar isso, Deus coloca em mim o Espírito Santo habitando.
É uma ação divina no corpo de todo aquele que crê. E agora o Espírito Santo comunica ao meu espírito, pode ficar tranquilo, você é, de fato, um filho de Deus. E mais do que filho, você também é um herdeiro de Deus. Herdeiros têm comunhão com o Pai na tristeza e na alegria. E se Cristo, que é o responsável pela nossa filiação com Deus, sofreu, importa que os cristãos neste mundo também sofram. Mas a Bíblia diz que Cristo um dia reinará. E os seus herdeiros reinarão com ele também. Essa é a consequência de, uma vez nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos também herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. A sétima coisa que acontece quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador é que nós somos declarados por Deus santos ou santificados em Cristo Jesus. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o verso 1 e o verso 2 para nós pegarmos o fio da meada. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Nós lemos o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo coloca aqui, então, primeiro, quem é que estava escrevendo a carta? Ele, Paulo, e na companhia do irmão Sóstenes. E agora ele especifica os destinatários da carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Note a expressão que ele usa para se referir aos cristãos em Corinto. Ele diz: vocês foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A Bíblia coloca o fato de que, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, além de nos tornarmos filhos de Deus e, portanto, herdeiros, Deus também nos coloca na posição de santos em Cristo Jesus. É bom lembrar o significado da palavra santo. Ela significa separado. E aí nós compreendemos por que Deus nos coloca nesta posição de santificados. Porque agora, se somos filhos dele pela fé em Cristo, quando ele olha esse mundo, ele vê duas classes de pessoas. Ele vê o mundo e ele vê os seus filhos. E ele olha os seus filhos com olhos diferentes. Ele os vê separados do mundo. Ele dá um olhar totalmente diferente para os seus filhos. E é esse o significado da palavra santo, separado. Deus vê os cristãos aqui neste mundo como separados daqueles que não são filhos de Deus. E mais para frente nós vamos ver que, uma vez que Deus nos declara santificados, este deve ser o estilo de vida daqueles que já foram salvos, vivendo uma vida de separação do pecado também. Vamos ler agora a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E nós vamos ver agora a oitava coisa, o oitavo fator que acontece quando alguém recebe Cristo como seu Salvador. Colossenses 2:10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Eu quero
chamar a sua atenção para a palavra aperfeiçoado, que dá a ideia de algo completo. Deus nos vê completos, perfeitos em Cristo. Deixe-me dar uma ilustração. Ao tirar os meus óculos e olhar agora para a tela, eu vejo aquilo que está na tela meio embaçado, meio retorcido. Minha visão não é nítida. Quando, porém, eu coloco estas lentes corretoras, a nitidez muito maior. Agora eu vejo tudo que está na tela do computador de forma perfeita. Agora você vai entender como Deus me vê. Assim, Deus me via antes de eu crer em Cristo como Salvador. Embaçado, nada nítido. E tudo isso, essa imperfeição, por causa do meu pecado. Mas agora que eu criei em Cristo como meu Salvador, o Pai me vê através das lentes corretivas que são Cristo. E agora, Deus me vê completo, perfeito, por causa da obra realizada na cruz do Calvário que eu criei. Em Cristo, Deus me vê agora completo e perfeito. Nada de mérito meu, na verdade, é a graça de Deus manifestada através da morte de Cristo. Vamos lá. Em nono lugar, nós gostaríamos de dizer que quando alguém crê em Cristo como o seu Salvador, ele se torna coparticipante da natureza divina. Olhe junto comigo para 2 Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 1, segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. Capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu quero destacar a frase que aparece aí, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Sabem, o primeiro nascimento que nós tivemos, o nascimento físico, o nascimento da vontade do homem, o nascimento carnal, faz-nos herdar a natureza dos nossos pais. E nós vemos essa natureza manifestada fisicamente nos nossos traços, na cor da pele, na cor dos olhos. Nós vemos também manifestada nas coisas que nós gostamos, praticamos, fazemos, falamos. Nós recebemos a natureza dos nossos pais. Somos coparticipantes e nós manifestamos essa natureza de várias formas. Mas quando nós nascemos pela segunda vez, isto é, nascemos na família de Deus e nos tornamos filhos dele, nós também recebemos a natureza divina e nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso não quer dizer que nós nos tornamos como Deus, mas nós temos algumas características que são de Deus e ele coloca em nós para que isso fique evidenciado, a nossa filiação agora com Deus. Pela fé em Cristo, somos filhos de Deus e agora temos uma coparticipação na sua natureza divina. Finalmente, em 10º e último lugar, nós poderíamos citar outras coisas, mas isso é suficiente para nós apreciarmos o que Deus fez conosco quando nós cremos em Cristo como o nosso Salvador.
Olhe junto comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 10. Onde nós lemos a partir do verso 27. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele estava se referindo àqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como seu Salvador. Agora, esses tais, fazem parte do rebanho de Deus, são ovelhas de Cristo. Verso 28. Jesus continua dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E agora guarde isso: ninguém as arrebatará da minha mão. É a promessa do Senhor de que aquele que creu nele como Salvador está nas suas mãos. E das suas mãos ninguém pode arrebatar uma ovelha de Cristo. Tal é a força, tal é o poder, tal é o amor do bom pastor para com as suas ovelhas. Ninguém as arrebatará da minha mão. Continua no verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha agora, no versículo anterior, o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas estão na sua mão, o Filho. Agora, no verso 29, Jesus disse que as ovelhas estão na mão do Pai, Deus o Pai. Isso significa que Pai e Filho estão juntos, formando uma camada protetora em torno daquele que verdadeiramente creu em Cristo como Salvador. E se você associar a isso o fato de que nós já vimos que o Espírito Santo habita dentro daquele que creu, então nós temos aí uma proteção tripla. A divina Trindade protegendo e guardando aquele que verdadeiramente crê. O Espírito Santo habitando dentro do corpo. E o Pai e o Filho protegendo-nos externamente. Isso significa que nada pode acontecer na vida de um verdadeiro cristão sem a permissão de Deus. Isso significa que ninguém, nem mesmo Satanás ou qualquer demônio, pode botar a mão num filho de Deus sem a permissão do Senhor. Que proteção tripla nós temos! E isso nos faz descansar, porque a nossa vida agora, depois que nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Cristo como nosso substituto que morreu ali na cruz em nosso lugar, agora nós estamos protegidos, guardados, defendidos pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade protegem o verdadeiro cristão. Bem, terminamos a nossa primeira aula e quando nós nos deparamos com todas estas coisas que aconteceram na vida daquele que creu em Cristo como seu Salvador, nós deduzimos, então, concluímos dizendo que são mudanças drásticas que aconteceram na vida daquele que verdadeiramente creu, são mudanças internas. Aquela pessoa que creu não sabia a maior parte destas mudanças, mas elas aconteceram pela vontade soberana de Deus. E isso tudo a favor daquela pessoa que creu. Portanto, se você que está me ouvindo nessa noite já colocou a sua fé em Cristo, já fez dele o seu único e suficiente Salvador, agradeça a Deus por todas estas coisas que Deus tem permitido que aconteçam na sua vida. São para sua proteção, são para a sua alegria, são para a sua paz e tranquilidade. Deus está agindo a favor daquele que creu em Cristo como Salvador e que agora é um filho de Deus.
não nos esqueçamos de agradecer a Deus por causa de cada uma destas bênçãos que aconteceram na vida daquele que já creu em Cristo como o seu Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.